Para assinalar o Circo de Almeida, neste conturbado e estranho ano de 2020, deixamos-vos uma história que nos mostra que no meio da tragédia há sempre coisas essencialmente belas. Chegou até nós, na mochila de um militar, Enagan, trazida à lume na compilação A Guerra Peninsular em Portugal, Relatos Britânicos, e mostra-nos que afinal na guerra também há histórias de finais felizes. Enagan faz-nos um relato das suas experiências militares numa perspectiva diferente de um soldado ou oficial, pois desempenhava no exército funções específicas, as de chefe de departamento de um campo de treino. O seu itinerário difere um pouco da maior parte dos outros militares, dando conta da primeira impressão que teve de Portugal, fazendo uma pequena descrição e, a miúde, algumas considerações pessoais que assume. Lembra-nos frequentemente que é um homem de carne e osso, aludindo aos medos, propósitos e à própria situação das tropas britânicas perante os franceses. Porém, o que anotámos mais entusiasticamente foi a história de amor, pela qual o autor se sentiu particularmente tocado e nos tocou também. Por isso, e porque tem Almeida como um dos cenários, não hesitámos em escolhê-la para a contar. Espero que gostem tanto como nós gostamos. O governador de Almeida recomendou fortemente que as munições fossem removidas para um local no Douro chamado Aroeda, onde me assegurou que facilmente arranjaria barcos para as transportar para o porto. Baseando-me nas suas declarações, partimos logo que consegui transporte suficiente, uma operação de não pequena dificuldade. E depois de um dia de marcha muito entediante, por causa das estradas que se encontravam num estado quase intransitável, fizemos a nossa primeira paragem em Pinhel. Ocorreu aqui um acidente, com tanto de romântico, que ainda me lembro do efeito que produziu, mesmo nos sentimentos pouco emocionais de homens pouco acostumados a essas cenas de amor, que aquecem o coração mais sensível dos habitantes de um clima mais suave. Depois de ter visto o meu grupo tão bem quanto era de esperar em tão miserável lugar, entrei numa casinha onde estava sentada uma mulher de certa idade, rezando com todo o respeito supersticioso da sua fé. Estava ajoelhado ao seu lado um rapaz adorável de cerca de 2 anos, em cujos olhos negros e cor morena era bem patente o sangue espanhol. A minha aparição alarmou evidentemente a velhota, que fez um esforço para se levantar e chamou "Henrica, Henrica!", quando uma porta de trás se abriu de repente e uma das mais bonitas raparigas que já vi entrou, aparentemente desorientada, perante a presença inesperada de um estranho. Assim que foi informada de que eu era um oficial britânico que pedia hospitalidade, ela avançou para mim e ajudou-me a desembaraçar-me do meu capote. Arranjou-me um lugar junto de um braseiro de carvão incandescente, enquanto que, com uma graça irresistível e modéstia de maneiras, se propôs a arranjar qualquer coisa para eu jantar. Num instante, encontrei-me sentado numa mesinha coberta e limpa, apreciando a alimentação simples que a cabana proporcionava. Enquanto os meus olhos admiravam a beleza de Henrica, não podia deixar de observar a total falta de afetação que as suas maneiras demonstravam. Não procurou nem evitou o meu olhar, mas uma vez, quando esta homenagem aos seus encantos assumiu a forma de esperar uma retribuição, ela orgulhosamente, mas ao mesmo tempo com delicadeza feminina, lançou-me um olhar de sincero descontentamento e saiu do pequeno aposento. Eu teria dado mundos para lhe poder garantir o meu bom comportamento para o futuro, e o meu olhar voltava-se impacientemente para a porta, mas ela não voltou. Na sua ausência, fiz um esforço para ser o mais agradável possível para com a dama mais velha, e tive tanto êxito que me senti encorajada a perguntar-lhe se o adorável rapaz sentado nos seus joelhos, ao mesmo tempo que fazia escorregar na sua pequena mão um cruzado novo, era seu neto. Ela respondeu-me que sim, e que Henrica era sua mãe. Esta notícia fez o meu coração bater. Seria muito difícil talvez definir porquê, mas o meu coração bateu. "Onde está o seu marido?" foi a minha pergunta seguinte. A velha mulher fez uma pausa. Uma sombra de tristeza passou-lhe pelo rosto já enrugado, e uma lágrima caiu sobre a cabeça da criança
enquanto se debruçava para lhe beijar a bochecha inocente, murmurando ao mesmo tempo: ele nasceu de um amor sem casamento. O meu coração aguçou uma curiosidade e fiquei capaz de amaldiçoar o traidor da inocência de Henrica, quando a velha, atraída pela minha bondade para com o pequenino, foi relatando devagar as circunstâncias do seu nascimento. Nós não somos portugueses, senhor, mas espanhóis, dos campos férteis de Zamora. O meu marido era um rico cultivador de oliveiras e fomos abençoados com 2 filhos encantadores. Francesco, paz à sua alma. Neste ponto, a velha fez devotamente o sinal da cruz. E Henrica, que o senhor acabou de ver. Até há 3 anos, nenhuma nuvem tinha assombrado os nossos dias felizes, nem tínhamos nunca sonhado que seríamos forçados a sair da pacífica casa dos nossos pais para procurar proteção e segurança numa terra estranha, porque isso é o que isto é para nós. Chegaram estrangeiros que trouxeram guerra e desolação. As nossas casas foram pilhadas e assassinos e roubos usurparam o lugar de paz e amor. Oh Deus, foi uma noite terrível quando os estrangeiros violaram a casa onde os nossos filhos tinham nascido e nos expulsaram. E ainda assim, tudo isto podia ter sido bem-vindo, se tivesse evitado a tristeza que os nossos corações ainda tiveram de suportar. Mas, havia eu de viver para contar a história, quando os jovens e bonitos estão enterrados. Nessa noite horrível, o meu marido foi assassinado. Sim, assassinado, acrescentou em voz baixa, defendendo o lar dos seus pais. E Francesco, o meu corajoso Francesco, pagou com o sangue a honra da irmã. A pobre velha fez uma pausa, dominada pela emoção da lembrança. Com voz trêmula prosseguiu: fugimos da cena sangrenta, mas não desprotegidas, pois havia quem tivesse amado Henrica desde os tempos em que brincavam juntos, quando eram crianças. António Cabreira acompanhou-nos na fuga, e as nossas infelicidades aproximaram-no mais de nós. O que aconteceu a seguir, senhor, não surpreenderá ninguém que tenha amado como eles se amaram um ao outro. Confiando na honra do seu amado para fazer dela sua mulher, assim que fosse possível, o amor de Henrica não impôs obstáculos à sua felicidade e entregou-se a ele. Ai de mim sem a sanção da Igreja. Pouco tempo depois, ao atravessar uma zona montanhosa, na esperança de encontrar algum lugar protegido dos ultrajos dos invasores, encontramos um grupo de dragões franceses que se tinham perdido. O terror privou-me dos sentidos quando se aproximaram, porque, senhor, o facto de os vislumbrar trouxe à memória ainda fresca a imagem do meu rapaz assassinado. Eles pediram um guia e, surdos aos gritos e súplicas de Henrica, forçaram o seu amado a ir com eles. Oh, foi triste vê-la por muitos longos dias depois da cruel separação, como ela se arrastava penosamente de lugar para lugar na esperança de o localizar, e tudo em vão. Por fim, cruzámos a fronteira e encontramos esta casinha abandonada pelos seus habitantes. Instalámo-nos aqui, e foi também aqui que Henrica me contou o seu estado. Deu à luz este menino querido, e apesar do seu amor por António estar tão profundamente enraizado no seu peito que não admitia felicidade. No entanto, eu acredito que ela tenha agora uma tranquilidade de espírito que atribuo a quem tenha recuperado a esperança. Assim que a velha concluiu a sua comovente narrativa, Henrica reentrou na sala e pude ver facilmente pelo seu rosto corado, quando se sentou no seu lugar a uma certa distância de mim, que ela o tinha ouvido o suficiente para estar consciente de que a mãe me contara. Doce Henrica, dama não casada, sei a importância de uma licença especial e da benção do bispo. Não podia ser olhada com um sentimento mais verdadeiro de respeito e devoção do que aquele que eu sentia naquele momento. Depois de alguns comentários gerais sobre o estado do país e outros assuntos sem interesse, Henrica levantou-se para me levar ao meu quarto e, desejando-me boa noite, na voz mais doce que se possa imaginar, deixou-me com a proteção da abençoada Virgem. Levantei-me antes de o dia amanhecer na manhã seguinte, visto ser preciso prosseguir cedo no nosso cansativo caminho.
O ponto do encontro para o meu grupo era na extremidade da longa aldeia solitária onde dormimos. E como as tortuosas curvas e voltas exigiam algum conhecimento da localidade, Henrique insistiu em me acompanhar até à estrada. Com o seu lindo rapaz pela mão, levava no braço um cesto com uvas, nozes e pão feito de milho, o qual ela tinha amavelmente preparado para eu me refrescar na marcha, em troca do modoiro dourado com o qual eu tinha presenteado o seu filho. À medida que íamos andando, de cada casebre e cabana saíam os habitantes da noite, que tinham partilhado a simples alimentação e hospitalidade dos aldeãos portugueses. A dada altura, estávamos todos juntos, com exceção do meu criado, um espanhol, que tinha deixado num estábulo na aldeia responsável pelo meu cavalo. Ele tinha entrado ao meu serviço em Almeida, vestido de almocreve espanhol, e nunca houve mais interessante ou melhor espécime dessa raça de camponeses. Achei-o zeloso do seu serviço e completamente honesto, com todos os traços românticos e viva originalidade, peculiares da natureza de um espanhol genuíno dessa classe. Henrica tinha passado o cesto para o meu braço e estava a preparar-se para me dizer adeus, quando o meu cavalo e o criado apareceram. A voltar-se, parou de repente, como que pregado ao chão. Soltou-se-lhe um grito dos lábios e, dando a segurar o filho ao almocreve espanhol que correu em direção a ela, caiu-lhe sem sentidos nos braços. Preciso de acrescentar que se tratava de António, ou que ele ficou para trás para a fazer voltar a si cheia de alegria, ou contar a história da sua fuga e da apresentação ao seu lindo filho e herdeiro. Tenho a certeza de que tudo isto aconteceu em devido tempo, mas estávamos sujeitos a deveres menos agradáveis e a nossa entediante marcha recomeçou.